Quero ver se eu faço coisa melhor agora. Eu passo umas notas em LaTeX mesmo. Porque aquilo ali é scan de coisa manuscrita, né? Acho que você viu lá no site. Sobre o Global Web. Quer dizer, se você olhar, você vai reconhecer as coisas que a gente está discutindo aqui, né? O que eu vou estar falando vai estar muito em cima disso, né? Daqui a pouco vai começar a ter umas modificações, né? Eu quero ver se eu faço, dessa vez, um exemplo explícito de construção de representação. Por exemplo, construção da 8 em termos de produtos sensoriais das 3. Né? E aí a gente... Isso é como? Não sei o que eu falar disso. Então vamos lá, vamos escrever a claquete, né? Tchau. Isso, vai dar, né? Essa vai ser a aula 3. Na aula 3, a gente está continuando a questão das álgebras de linha, né? Vamos continuar com a representação adjunta. Mais algumas coisas sobre a representação adjunta. E vamos falar sobre raízes também, né? Espero que a gente consiga falar sobre raízes ainda hoje, né? Então tá. Só relembrando, né? Começou aí? Só relembrando então o que a gente tinha visto até agora, a gente reparou que ao falar do S3, né? A gente caracterizou o grupo S3 a partir de matrizes 3x3, né? Complexas, satisfazendo, né? F da H é igual a 1 e determinante de R também igual a 1. Certo? E cada matriz dessas, né, cada R desse, podia ser escrito como exponencial de uma certa matriz X, também 3x3, também com entradas complexas, né, sendo que essa matriz X é uma matriz hermitiana de traço único. Né? Se vocês fizerem SU4, SU5, SU2, né, SUN, né, vocês vão ver coisa similar. Né? Além disso, cada matriz R do grupo SU3, né, era caracterizada por 8 parâmetros reais. Certo? Teve essa informação básica sobre a SU3. Agora, uma das coisas mais importantes, né, do que a gente está fazendo aqui diz respeito a encontrar outras representações do grupo SU3. A razão disso é a razão histórica da percepção da importância do SU3 para a descrição das interações fortes ter exigido a teoria de representações do SU3. Certo? Então, basicamente, né, a gente chegou ao conceito de representação, né? Vamos supor, se eu tivesse uma matriz, né, por exemplo, R, só para manter a notação, matriz 3x3, eu posso, né, associar eventualmente a essa matriz R, né, uma outra matriz que eu posso chamar de, vamos supor, G de R, certo? Se essa associação, né, puder ser feita preservando a lei de composição do grupo, né, ou seja, R1, R2 pertence a S3, isso implica que R1, R2 igual a R3 também pertence a S3.
Então, dados, né? E, C, G de R1, G de R2. Veja que G aqui é uma matriz, né? N por N, não necessariamente 3 por 3. Né? G de R1, G de R2 vai ser o G de R1, R2 igual ao G de R3. Então, o conjunto, né, do G de R é chamado de uma representação de SO3. Certo? É claro que isso aí não é só para SO3, não, mas a gente prometeu que só ia falar de SO3 e só vamos falar de SO3, certo? O tempo todo. Né? Então, uma representação é alguma coisa que imita o que acontece com o grupo num espaço vetorial de dimensão diferente da dimensão original na qual você definiu o grupo. Né? Essa representação que está aparecendo aqui é a chamada representação fundamental, certo? Que ela é indicada pela dimensão dela, que é a 3, né? É uma representação tridimensional. Existe outra representação tridimensional, completamente independente dessa representação original que a gente deu, né? Que é a chamada 3 estrelas, certo? A gente chegou a essa representação 3 estrelas também, né? E na vez anterior, a gente começou representação, né? Na vez anterior, a gente começou a olhar uma representação 8-dimensional dessa história. Como é que foi essa história da representação 8-dimensional? A gente imaginou o seguinte: se a gente tiver um elemento do SO3, né? Vamos chamar assim, R né? Certo? Onde tanto R quanto R' pertencem ao SO3 na representação tridimensional. Tá? Isso aqui é equivalente a você pegar, né, e fazer essa conjugação dessa maneira. Esse R' sobe, né? Para representar uma operação dentro da álgebra de Lie, né? E esse objeto aqui, como isso aqui é pertence ao SO3, isso aqui é um certo R2', certo? Portanto, isso aqui tem que ser escrito com um certo exponencial de x2'. Conclusão: esse x2' será encontrado a partir do x por essa operação de conjugação, como a gente fala, né? Isso aqui é uma conjugação. O que a gente entendeu aí foi o seguinte, né? Toda operação como essa de conjugação pelo que nós estamos vendo aqui, ela tem que partir da álgebra de Lie e tem que chegar na álgebra de Lie. Né? Então, esse objeto que está aqui, ele, em geral, é uma matriz hermitiana de traço nulo. Né? Ele é uma matriz hermitiana de traço nulo. Agora, que matriz hermitiana de traço nulo é? Em geral, isso é uma combinação linear dos vetores base da álgebra de Lie. A álgebra de Lie é um espaço vetorial. Então, esse objeto, sendo um elemento da álgebra de Lie, ele vai ser uma combinação linear dos vetores base da álgebra do espaço vetorial. Né? Então, esse R' x, R' no fundo, a gente imaginou que tivesse que ser uma certa combinação linear. Né? Particularizando
um certo gerador, por exemplo, vamos continuar na representação fundamental. Né? Vamos pensar que são as matrizes de Gell que a gente está utilizando aqui. Particularizando com um certo gerador, são lambda mesmo, né? Desculpa, são lambda mesmo, as matrizes de Gell. São. Particularizando para um determinado gerador, isso significa que esse objeto aqui é uma combinação linear desses geradores, desses quatro geradores. Isso aqui pode ser visto como DBA de RI, né? Lambda D. Né? Certo? Se vocês quiserem, a gente pode colocar um sub 2 aqui, só para garantir que aquela álgebra de Lie, ela é obedecida com as constantes de estrutura FABC. Né? O que em seguida a gente notou é o seguinte, que se eu pegar esses coeficientes, né, esses índices A e B, eles variam de 1 a 8. Né? Variam de 1 a 8. Portanto, esses DBAs que estão aí, eles representam matrizes 8 por 8. Se eu quiser colecioná-los dentro de uma notação matricial. Né? E se eu compuser esse cara aqui com mais uma transformação dessa aqui, o que eu vou reparar é o seguinte, que V AC e R1 B C B de R2 vai ter que ser o D AB de R1 e R2. Certo? De modo que essas matrizes 8 por 8, né, formam uma representação. Né? Exatamente no mesmo sentido que nós estamos falando aqui. Né? Aqui nós temos um mapa. Você pega o conjunto desses coeficientes, desses 64 coeficientes, forma uma matriz. Né? Cada matriz dessas, né, está associada, por exemplo, aqui, o conjunto de coeficientes que você vai ter depende da matriz R' com a qual você está fazendo a conjugação. Né? Então, cada conjunto de coeficientes desse está associado com uma transformação do grupo. Né? E se você compuser duas transformações sucessivas, você vai ver que isso implica que os Ds têm que ser uma representação, né, do mesmo grupo. Você vê que o argumento é independente, né, dessa coisa de eu estar falando de SU3 ou não. Né? Quer dizer, em vários momentos ali dá para você pegar e refazer a coisa sem fazer menção a SU3. Né? Essa representação adjunta ela existe para qualquer tipo de grupo de Lie, né? Onde a gente tem esse mapa exponencial funcionando, tipicamente. Né? Esse tipo de representação sempre vai existir. Então vamos olhar um pouco mais essa representação e vamos ver, por exemplo, como é que eu posso gerar essa representação explicitamente. Como é que eu posso ver essas matrizes aparecendo na minha frente. Né? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos usar um truque legal, que é o truque de olhar para transformações infinitesimais. Né? Toda vez que a gente olha para transformações infinitesimais, o que acontece? Né? Vamos supor que eu esteja olhando para uma transformação, quando eu falo infinitesimal, na verdade, a discussão é do fluxo, né? Infinitesimalmente próxima da identidade. Certo? É identidade mais alguma coisa. Né? Então, se eu tiver uma transformação infinitesimal, isso está associado com x infinitesimal. Então, se o x for infinitesimal, isso aqui vira 1 mais alguma coisa, proporcional ao x, né? Provavelmente. Então, essa alguma coisa que está aqui, a gente pode observar que nos conduz diretamente diretamente alguma coisa dentro da álgebra de Lie. Né? Dá para dar aula ainda. Mas você não pode de
Depois não, deixa tudo bem. Até me importa, mas eu acho que. Está com bateria ainda? Não, deixa, velho. Tem bateria, tem bateria. Vamos ver. Está com bateria. Já melhorou bastante. Que tal? Melhorou bastante. É ruim pra mim, porque quando eu olho pra lá, vem. Não, só. Fecha então. Primeiro quadro não está fazendo nada. Fecha ali, não tem problema não. Melhor fechar, né? E agora? Nada feito? Não? Certo? Fechar.